Olá, querido e querida participante do 30 Semanas, você também voluntário, você que tanto chegou aqui pela primeira vez, como quem está nos acompanhando, né? Mesmo que não esteja inscrito no programa, mas que se identificou, está acompanhando aqui os nossos vídeos, quem sabe está também acompanhando os nossos encontros nas quartas-feiras, onde nós temos as palestras. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, continue aqui com a gente. Se você está gostando dos vídeos, você dê o like aí no vídeo, compartilhe com muita gente e nós queremos espalhar cada vez mais isso. Nós seguimos aqui com o nosso devocional, um dia de cada vez, ditado pela editora Espírita da Igreja da Cidade, em São José dos Campos. Nós estamos seguindo na semana 11, que vem tratando de entregar toda a rejeição, né, e viver toda a aceitação. E nós, como a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz, Piedade, nós temos então adotado tanto esse devocional como o próprio programa, né? Logicamente, o devocional tem feito parte desse programa do 30 Semanas. E nós estamos seguindo aqui então com o dia 6 dessa semana. Viva o que Jesus sonhou para você. Essa é a proposta da nossa reflexão de hoje. Viva o que Jesus sonhou para você. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Quando você, até mesmo antes da gente ler aqui a passagem que temos no nosso devocional de hoje, quando você está se preparando, né, ou está na expectativa, ou você mesmo está preparando um grande evento, uma grande festa, né, um casamento, um noivado, a formatura no colégio, a formatura na faculdade, quem sabe um grande reencontro com alguém, um programa da igreja que você está para fazer ou está na expectativa, né, de receber na volta aquele povo que está no programa. A gente cria essa grande expectativa em nós, não é verdade? De um futuro próximo que está por vir. E aqui em 1 Paulo aos Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, veja que coisa fantástica a gente tem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que tal a gente passar a ter, né? Já deveríamos ter a mesma expectativa, a mesma não, nem se compara. A expectativa que a gente tem num desses eventos que eu falei, né, ou numa dessas situações que eu falei, não pode nem se comparar com o que está escrito aqui. Porque o que Paulo está falando aqui, né, é sobre uma expectativa que só o Espírito Santo de Deus pode dar. O que Paulo está dizendo aqui é que a sabedoria humana não alcança isso daqui. O que Paulo está dizendo aqui é que só aquele que passa a ter intimidade com o Senhor em sua maturidade é que pode, de longe, talvez, imaginar isso aqui, começar a criar expectativa nesse futuro que ainda não chegou. Paulo, no final dessa capítulo de 2 Coríntios 2, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ora, nós como filhos e filhas de Deus, como próximos a Ele, nós temos a possibilidade de criar expectativa nisso daqui. É exatamente essa expectativa, diferente de qualquer outra, de qualquer evento, de qualquer coisa que nós possamos imaginar, que nós devemos estar pensando sobre ela. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Que nível de aceitação Deus tem por nós. Veja o que diz assim, que a gente não pode nem imaginar o que Ele tem preparado para a gente. Isso é muito impressionante, gente. A gente deve viver por isso daqui. E aí eu queria falar um pouco entre a diferença entre nós, né? O que nós somos, o que nós pensamos, o que nós esperamos e o exemplo de Jesus. Porque o que nós temos que tomar a decisão para deixar de fazer o que nós temos feito. Nós temos procurado muito agradar os outros, viver pela aceitação dos outros. E aí, quanto mais a gente se esforça para essa aceitação,
pela nossa própria força, mais a gente tem rejeição, porque a gente nunca está satisfeito com a aceitação do outro, com que o outro pode reagir às nossas expectativas, porque nunca ele vai reagir conforme o que nós esperamos, nunca. E essa frustração só vai aumentando. Enquanto que nós temos duas perguntas importantíssimas, que estão aí no seu devocional para que a gente possa responder. É se você aceitou o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Se você aceitou, então você é filho e você é filha de Deus. Nós já podemos criar expectativa nisso aqui que acabamos de ler em 1 Coríntios. Uma segunda pergunta é que se você aceitou, se você cumpriu o propósito para o qual foi criado. Essa é a grande questão, porque se nós aceitamos, nós vamos cumprir esse propósito. Se nós não estamos cumprindo esse propósito, nós precisamos ver se nós aceitamos apenas da boca para fora ou se realmente isso entrou no nosso coração, entrou na nossa mente, entrou na nossa vida. Isso é muito sério, porque isso compromete todo o nosso futuro. Porque o tempo que nós temos aqui, nesse mundo, é o tempo de treino para uma eternidade. E nós vamos viver na eternidade conforme o que nós decidimos aqui nesse mundo. Isso pode parecer duro. E Andréa Vargas esteve com a gente recentemente e ela disse, olha, eu era uma moça boa, era uma moça... Ela sabe do nível intelectual que ela tinha, então ela tinha um bom nível educada, ela obedecia aos pais, era uma boa moça, mas ela disse, eu ia para o inferno sendo uma boa moça, porque eu não conhecia e não aceitava a palavra do Senhor. Então, aceitar e cumprir o propósito, esse é o nosso objetivo, e não desejar agradar a ninguém. Por quê? Qual foi o exemplo de Jesus? Qual foi o exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus foi que ele não se preocupou com a aceitação de ninguém. Gente, Jesus viveu o tempo todo sendo testado em tudo que ele fazia. Se ele curava alguém, diziam que era demônio, né? Até pelos próprios discípulos, quando eles diziam, não vou entrar em Jerusalém, não, o Senhor não vai não. Ah, não, eu vou passar pela cruz, não, o Senhor não vai não, sai, afasta de mim, Satanás. Tudo o que ele fazia no deserto, ele foi tentado pelo Satanás com a palavra. O Satanás tentava ele com a palavra e ele rebatia com o quê? Com a palavra. Então, qual foi o exemplo que Jesus nos deixou? Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade, ele sabia para que ele veio, e ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir, e nada poderia o afastar do seu propósito. Nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de rejeição poderia afastar ele do propósito dele, como não afastou, e ele cumpriu. Porque ele tinha um plano e ele ia cumprir esse plano, e ele cumpriu esse plano. Essa é a grande diferença entre nós e Jesus. Então nós devemos nos basear nele, no exemplo dele. E aí nós vamos seguir em frente com o nosso propósito, nós vamos nos aproximar mais dele, nós vamos viver mais no Espírito, nós vamos entender mais a mente do Senhor, nós vamos criar mais essa expectativa sobre o futuro que está próximo. Não sabemos quanto tempo, mas mais próximo do que antes, com certeza, por tudo que a gente vê acontecendo. Criar expectativa no futuro que ainda não aconteceu, sem ansiedade, mas esperando no Senhor e vivendo conforme a sua vontade. É isso que nós temos que viver. E aí nós vamos estar nos afastando, né, dessa mentira que é de uma orfandade e substituindo pela filiação ao Senhor. Aqui nós temos no nosso devocional de hoje, Jesus, e assim a frase, Jesus o ama muito e ele não morreu pela imagem que você cria sobre si mesmo, mas sobre quem você verdadeiramente é. Jesus não morreu pelo que nós pensamos que somos, mas pelo que ele sabe que nós somos e que ele nos tornou filhos e filhas do Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, te pedir que nesse momento agora nós estejamos refletindo, Pai, recebendo essa tua oferta, Pai, de paternidade, nos submetendo a ela, vivendo conforme ela, para que nós possamos criar essa expectativa, Pai, de receber aquilo que nós nem imaginamos, nem podemos imaginar, e não se comparar com nenhum dos prazeres e expectativas que nós temos aqui nesse mundo. É isso que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém, meus queridos e minhas queridas. Até amanhã, se Deus permitir, assim nos encontraremos mais uma vez. Até lá.